A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos para mais uma mensagem do dia. Nós hoje queremos falar aqui de uma mulher muito importante que traz grandes lições para mim e para você. Vamos ver quem é ela? Sua história está registrada lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23, aonde a palavra do Senhor nos diz: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Nós vemos aqui, assim como nós estamos vendo ao decorrer dessa série de mulheres da Bíblia, alguns erros e acertos, algumas falhas, algumas escolhas erradas, e hoje não vai ser diferente. Nós percebemos aí, ao lermos o texto, o contexto, nós vemos que Rebeca, ela, na sua positividade, o seu comportamento positivo, lições positivas para nós vemos que Rebeca demonstrou hospitalidade e generosidade lá no começo da sua história, onde ela ofereceu água ao servo de Abraão e também aos seus camelos. Não foi só para o servo, mas também ela ofereceu para dar água a todos os seus camelos que estavam ali. E ela fez isso sem saber que levaria a um destino especial, que ela estava ali se encaminhando para uma história toda linda e especial. E ela também aceitou prontamente o chamado de Deus para ser a esposa de Isaac. Ela mostrou disposição a obedecer ao plano e ao projeto de Deus na sua história. E também Rebeca nos ensina que buscar a Deus em tempos de dificuldade é preciso e é importante. Ela, orando, recebeu uma mensagem, uma resposta direta sobre a luta entre os filhos gêmeos que estavam em seu ventre. Foi o texto que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ver, onde Deus revela para ela o que estava acontecendo ali, que eram 2 nações diferentes e 2 povos, e eles se dividiriam, e um povo será mais forte. Deus estava falando ali para ela, um vai ser mais forte e o outro vai ser mais fraco, e o maior vai servir o menor. E nós vemos que lições grandiosas que tem para nós, Mas, como todos nós, temos também aqui algumas lições importantes sobre alguns comportamentos errados que Rebeca fez, algumas coisas que ela resolveu praticar no seu dia a dia, no meio familiar, e isso trouxe muita, mas muita confusão, muita desordem na sua casa. Rebeca fez o favoritismo, ela favoreceu Jacó em detrimento de Esaú, criando um ambiente de rivalidade familiar. Vocês imaginam que isso, por uma mãe, é muito complicado, porque os filhos, eles refletem muito o que a mãe e o pai vivem dentro de casa. Os filhos eles sugam muito, esse comportamento, eles são ali testemunhas vivas, Mas aí nós vimos que Rebeca criou um ambiente assim de rivalidade entre irmãos, e isso foi muito triste, porque ela incentivou com isso também o engano. Nós vemos que ela também encorajou Jacó a mentir para Isaac. Olha só, por que ela fez isso? Porque ela queria que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Ela mostrou assim a falta de confiança de deixar Deus trabalhar no tempo dele. E também ela sofreu as consequências das suas escolhas, porque ela
Jacó teve que fugir e nunca mais pôde vê-lo. Ela morreu e não viu mais a Jacó. Isso está lá registrado em Gênesis capítulo 27, o versículo 43 ao 45. Vocês imaginam que final drástico esse, né? Que final triste para uma mãe. Mas foi consequência dos seus comportamentos dentro de casa. E nós vamos aprender aqui lições práticas para nós no nosso dia a dia. Vamos aprender neste dia que a bondade e a disposição para servir pode abrir portas. Olha, os simples atos de Rebeca oferecer água a um estranho mudou a sua vida completamente. Isso nos ensina, isso me ensina e te ensina que o tempo de Deus é sempre o melhor para nós e que pequenas atitudes podem ter grandes impactos, grandes resultados. Pense nisso. E nós precisamos confiar nos planos de Deus, sem fazermos manipulação. É só deixar Deus trabalhar. Deus já havia dito que Jacó seria abençoado. Então, se Deus estava dizendo que Jacó seria abençoado, ele seria abençoado. Não precisava dela ter dado essa ajudinha, entre aspas. A gente fala o nosso jeitinho brasileiro aqui. Não, Deus não precisa disso. Deus precisa que nós colocamos a nossa fé em ação e acreditamos que tudo chega no tempo de Deus. Porque a partir do momento que nós damos os nossos jeitinhos, nós colocamos muita coisa a perder. Nós causamos divisão, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Mas que nós possamos aprender que o tempo de Deus é sempre o melhor que os nossos atalhos. O favoritismo também destrói relacionamentos. Pense nisso. Ao preferir Jacó a Esaú, Rebeca semeou discórdia na família, contenda. E isso traz para nós lições que nós devemos agir com justiça e sabedoria para evitar feridas duradouras. Em Tiago há um versículo que fala que quem quer ter sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberadamente. Tem sabedoria para você aí lidar com essa situação. E buscarmos a Deus sempre em todos os momentos difíceis, para Deus sempre nos dar a direção certa. Eu acho interessante que quando Rebeca teve dificuldades na sua gravidez, ela buscou ao Senhor. E ela recebeu aí a resposta, Deus falou com ela. Deus respondeu a sua oração. Nós precisamos, diante das dúvidas, diante de algumas escolhas a fazermos, nós precisamos confiar em Deus e não nas nossas próprias estratégias e deixar Deus falar conosco, deixar Deus nos direcionar. Amém? Fica essa lição aqui para mim, para você. Vamos orar. Senhor Deus, ensina-nos a confiar no Teu tempo e no Teu propósito, sem tentar manipular qualquer que for a situação. Nos ajuda a descansar em Ti, dá-nos um coração generoso, como o coração desta mulher que lemos na Tua palavra. No início da sua história, quão generosidade ela teve, e foi ali que o Senhor começou a trabalhar na sua vida através da sua generosidade, da sua hospitalidade. E nós Te louvamos e pedimos a Ti, livra-nos do erro de agirmos por impulsividade. Muitas vezes nós agimos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios atos, nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias decisões, mas nos ajuda a confiarmos em Ti. Pai, que possamos ser mulheres sábias,
que constrói lares de paz, de bênçãos e não de divisão. Ajuda-me, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos, dá-nos da tua graça, dá-nos sabedoria. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sempre o Senhor nos ouve. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês e vocês que estão aí conosco, sempre continue compartilhando esta mensagem, este vídeo com outras pessoas para alcançarmos um número grande de pessoas que têm aí a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva. Você também pode aí ativar o sininho para você receber sempre os vídeos que estamos aí colocando no nosso canal dia a dia. Deus abençoe. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal. Beijo no coração.